Você já percebeu como o jeito que você começa o seu dia muda completamente o rumo de tudo? Acordar sem direção, correndo contra o relógio, já deixa o resto do dia fora de controle. Mas quando você desperta com intenção e com clareza, tudo flui de um jeito diferente. Você assume o controle, em vez de só reagir ao que acontece. O que impede a maioria das pessoas de ter sucesso não é falta de conhecimento. Elas sabem o que precisa ser feito. O problema é a motivação para começar e o ritmo para continuar. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui. Você não precisa ser uma pessoa matinal para isso funcionar com você. Mesmo que você já acorde cedo, o que importa é como você começa o dia, porque a maneira como você desperta define o tom para todas as decisões que virão depois. Neste vídeo, eu vou te mostrar 6 hábitos estoicos simples que vão transformar sua manhã e, com o tempo, vão transformar sua vida. Quando você aprende a começar o dia com foco e intenção, você para de sobreviver e começa a viver com propósito. E antes de conhecermos o primeiro hábito, curta esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Dessa forma, o YouTube entende que nosso conteúdo é bom e envia para mais pessoas que também precisam governar seu dia. Hábito 1. Ou você toma uma atitude, ou a vida toma por você. Quando o despertador toca, você tem 2 opções: levantar com intenção ou deixar que o mundo decida como será o seu dia. É simples, ou você assume o controle, ou a vida vai assumir por você. Se você acorda sem clareza sobre quem deseja ser, qualquer coisa pode te tirar do eixo. Um comentário maldoso, um problema no trabalho, um atraso no trânsito. Você se torna refém das circunstâncias, reagindo automaticamente ao que acontece. Mas quando você define com clareza quem quer ser, o jogo muda. Pense em um motorista que sai de casa sem destino. Ele será conduzido pelo trânsito, pelas placas e pelos caminhos que surgirem. Se o trânsito piora, ele fica irritado, confuso e sem direção. Agora imagine um motorista que sai com um destino claro. Ele pode até enfrentar trânsito ou desvios, mas mantém o foco porque sabe exatamente para onde está indo. Ele ajusta o caminho, mas não perde o rumo. É assim que funciona sua mente. Se você acorda sem clareza sobre quem você quer ser, qualquer obstáculo define seu comportamento. Mas se você acorda com um propósito, os desafios não te desviam. Eles só te fazem encontrar um novo caminho para o mesmo destino. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. Pense em um vendedor em um cenário de crise. O mercado está instável, os clientes estão inseguros e as metas parecem impossíveis. Um vendedor sem clareza sobre como vai agir perde o foco, cede à pressão e acaba fracassando. Mas um vendedor que entra na negociação com um plano claro, sabendo como reagir às objeções e como se adaptar às mudanças, tem mais chances de fechar o negócio. Ele não é refém das circunstâncias. Ele conduz a situação. É assim com você. Se você acorda decidido a ser alguém forte, centrado e disciplinado, os obstáculos não vão definir o seu dia. Eles vão apenas testar sua capacidade de se manter no caminho. Mas isso exige prática e repetição, afinal você não constrói uma nova identidade em um dia. O estoicismo ensina que o verdadeiro progresso vem da constância, não da perfeição. Se você começa o dia com a intenção de ser alguém disciplinado, mas falha, não se culpe. Recomece no dia seguinte com o mesmo propósito. Como disse Epicteto, nada de grande se cria de repente. Agora pense em arrumar sua cama todas as manhãs. No começo, parece um gesto pequeno, sem importância. Mas à medida que você repete esse hábito todos os dias, ele cria um senso de ordem e disciplina, que começa a transbordar para outras áreas da sua vida. Você percebe que começar o dia com algo simples, mas intencional, te dá uma sensação de controle. Quando sua cama está arrumada, sua mente também começa a se organizar. É assim que você molda o seu caráter, um hábito de cada vez. No início, parece insignificante, mas com o tempo, esses pequenos gestos acumulam força e constroem uma base sólida para quem você deseja se tornar. Escolher quem você quer ser é um ato de poder pessoal. Você não pode controlar o comportamento dos outros, o humor do seu chefe ou o trânsito, mas pode controlar como reage a cada situação. Quando você define sua identidade logo cedo, você deixa de ser uma peça no jogo dos outros e passa a ser o jogador que conduz o ritmo da partida. Como escreveu Marco Aurélio,
O que está em seu controle é a maneira como você responde ao que acontece, e é aí que reside o seu poder. Então, amanhã de manhã, antes de sair de casa, olhe para o espelho e pergunte-se: quem eu quero ser hoje? Escolha ser alguém forte, sábio e centrado. Depois, haja de acordo com essa escolha. O mundo vai tentar te desviar, as pessoas vão te testar, mas você não será arrastado pelo caos, porque você já sabe quem é. Você está moldando seu caráter, um hábito de cada vez. Conduza o seu dia e não deixe que o mundo faça isso por você. Hábito 2. Comece o dia com um momento de reflexão. Você já acordou com a sensação de que o dia mal começou e você já está sobrecarregado? O despertador toca, você pega o celular e, sem pensar, já está olhando o status do Instagram, WhatsApp, as mensagens de trabalho, as notícias ruins e os problemas esperando por você. Em poucos minutos, sua mente já está em estado de alerta, reagindo automaticamente ao caos, ansiedade, tensão e aquela sensação constante de que você já está atrasado, antes mesmo de sair da cama. Mas você não precisa começar o dia assim. Existe uma maneira simples de mudar isso, e os estoicos já sabiam o caminho há séculos. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, tinha um hábito poderoso chamado premeditatio malorum, que é a antecipação dos males. Ele escrevia em seu diário que, ao longo do dia, encontraria pessoas ingratas, agressivas e egoístas, mas em vez de tentar mudar o mundo ou controlar o comportamento dos outros, ele se concentrava em controlar suas próprias reações. Ele dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Logo ao acordar, antes de pegar o celular ou se deixar levar pelas obrigações do dia, tire alguns minutos para preparar sua mente. Feche os olhos, respire fundo e se pergunte: quais desafios eu posso enfrentar hoje? Quais pessoas podem testar minha paciência? Quais situações podem sair do meu controle? E você pode se aprofundar ainda mais, se perguntando como você quer reagir a cada situação dessa. E essa é a parte mais importante. Refletir sobre os desafios não é suficiente. Você precisa definir a sua postura mental diante deles. Se você tem um prazo apertado no trabalho, pode se preparar para focar em uma tarefa de cada vez, sem se deixar levar pela pressão. Se alguém te der uma má resposta, você pode se preparar para não entrar na mesma frequência emocional dessa pessoa. Se você sabe que vai ter uma reunião difícil, pode decidir antecipadamente que vai manter um tom calmo e racional, mesmo que o cliente seja exigente. Se você abrir o Instagram e ver alguém viajando ou conquistando algo, pode decidir conscientemente ficar feliz pelo progresso dos outros e não se comparar, lembrando que cada pessoa tem um ritmo próprio. Agora imagine o cenário. Você se preparou mentalmente pela manhã e decidiu que vai manter o controle diante de qualquer provocação. Horas depois, o chefe te chama para uma reunião de última hora e aponta um erro que não foi seu. Em vez de reagir com irritação ou defesa, você respira fundo e responde com clareza e firmeza, sem se deixar levar pelo calor do momento. Esse é o poder da antecipação. Você não controla o que acontece, mas controla como reage. E essa diferença muda tudo. A neurociência explica que o cérebro tem dificuldade em diferenciar o que é real do que é imaginado. Quando você mentaliza os desafios e define como vai reagir, você está treinando seu cérebro para lidar com essas situações com mais inteligência emocional. Em vez de entrar no modo defensivo ou de omissão, seu sistema nervoso já sabe o que fazer, porque você já ensaiou a reação. Essa é a diferença entre uma pessoa que reage impulsivamente e uma pessoa que age com inteligência emocional. A pessoa que reage sem pensar vive em constante turbulência, sendo levada pelas circunstâncias. E a pessoa que antecipa, por outro lado, mantém o controle, porque já decidiu como vai reagir antes mesmo de o problema acontecer. No início, essa prática pode parecer estranha ou desconfortável, mas com o tempo, ela se torna natural. É como criar um músculo mental para os desafios da vida. O que antes te irritava agora se torna apenas um contratempo. O que antes te assustava agora se torna uma oportunidade de agir com calma. E, principalmente, o que antes te descontrolava agora te fortalece. Essa preparação mental leva apenas alguns minutos, mas pode transformar completamente a forma como você encara sua vida. Isso tem um alto valor,
porque você deixa de ser refém do que acontece à sua volta e passa a ser o autor da sua própria história. Lembre-se, você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage, e isso é poder. Hábito 3. Controle suas primeiras ações do dia. Os primeiros minutos da sua manhã é o único momento em que você tem o controle total sobre o seu tempo. Mas se você acorda, pega o celular, começa a rolar as redes sociais e, sem perceber, sua mente já está cheia de informação, pressão e ansiedade, antes mesmo de sair da cama. É como abrir a porta de casa e deixar qualquer um entrar, trazendo barulho e bagunça para sua mente antes mesmo de você se organizar internamente. Quando você começa o dia absorvendo tudo o que está pela frente, você entrega o controle das suas emoções e decisões para o mundo externo. E o pior, isso mina sua clareza mental e sua capacidade de tomar boas decisões logo no início. Os estoicos entendiam que a autodisciplina não nasce de grandes decisões, mas dos pequenos hábitos diários. Sêneca dizia que somos moldados pelo que fazemos repetidamente. Marco Aurélio reforçava que devemos nos levantar e agir, porque a vida é curta e o dever nos chama. A forma como você começa o dia molda sua produtividade, sua clareza mental e sua força emocional. Se você quer mais controle sobre sua vida, precisa assumir o comando desde o primeiro momento da manhã. Começar o dia com intenção é o que separa quem está à deriva de quem está no controle. E aqui estão 3 práticas estoicas que vão te ajudar a transformar suas manhãs e, consequentemente, sua vida. Primeira, não enrole para levantar. O despertador toca, você está cansado e sente vontade de apertar o botão de soneca. Mas nesse momento você tem uma escolha. Ou você cede à preguiça ou toma o controle. Pense nisso como um teste. Cada vez que você levanta sem hesitar, você está dizendo para si mesmo: eu estou no comando. É como se você estivesse puxando as rédeas da própria vida. E isso cria um efeito dominó que afeta todas as suas decisões ao longo do dia. Agora, imagine um militar em treinamento. Ele não tem a opção de apertar o botão de soneca. Quando o sinal toca, ele levanta sem negociar com a mente, porque ele sabe que a força está em agir, não em pensar demais. O despertador é um desafio, e vencer esse desafio é a primeira vitória do dia. Quando você começa o dia tomando decisões fortes, você fortalece sua mente para encarar qualquer situação com mais clareza e confiança. Por isso, nos próximos dias, se desafie a acordar como alguém em preparação para um desafio real, porque o desafio é a sua vida. Segunda prática: evite distrações nas primeiras horas. Se a primeira coisa que você faz ao acordar é pegar o celular, você já está treinando seu cérebro a absorver antes de produzir. Redes sociais, mensagens e notícias jogam sua atenção para todos os lados antes mesmo de você ter tempo para se centrar. É como tentar escrever um livro enquanto alguém está gritando ao seu lado. Seu cérebro fica sobrecarregado antes mesmo de conseguir organizar os pensamentos. Os estoicos valorizavam o silêncio e a introspecção matinal para ganhar clareza antes de enfrentar o mundo. Quando você entrega os primeiros minutos do seu dia para o celular, está dizendo que qualquer coisa externa é mais importante do que o que acontece dentro de você. Em vez disso, reserve os primeiros minutos do dia para si mesmo. Pode ser algo simples, 5 minutos de silêncio, uma leitura rápida ou até organizar mentalmente o que precisa ser feito. Você precisa alinhar sua mente antes de se expor ao mundo. Se você começa o dia alinhado internamente, o mundo externo não consegue te desestabilizar. Se você começa o dia em silêncio, o barulho externo perde o poder sobre você. Terceira prática: estabeleça uma rotina matinal intencional. Acordar sem um plano é como andar em um labirinto. Não importa se você vai rápido ou devagar, você sempre acaba cansado e perdido. Os estoicos não acreditavam em viver de forma reativa. Eles agiam de acordo com um propósito. E isso começa com a forma como você estrutura suas manhãs. Crie uma rotina matinal que fortaleça sua mente e o prepare para o dia. Pode ser algo simples: beber um copo de água com limão em jejum, fazer alguns minutos de exercício ou escrever 3 objetivos para o seu dia. O importante é que suas primeiras ações sejam deliberadas, não automáticas. Pense em um palestrante que vai subir ao palco para uma apresentação importante. Ele não simplesmente entra sem se preparar. Ele organiza seus pensamentos, sabe o que vai dizer, define o tom e entra com presença.
Você precisa fazer o mesmo com sua manhã. Definir o tom antes de encarar o mundo. Se você começa o dia com clareza, propósito e disciplina, sua mente fica menos vulnerável às distrações e à desordem. São esses pequenos ajustes na forma como você acorda que geram grandes mudanças na sua forma de viver. Amanhã, quando o seu alarme tocar, você tem duas opções. Começar o dia no piloto automático, sendo levado pelo que o mundo te oferece, ou acordar com clareza e intenção, definindo o rumo do seu próprio caminho. A escolha é sua. O palco já está pronto, basta você entrar em cena. Hábito 4. Defina e se comprometa com suas prioridades. Você já teve a sensação de chegar ao final do dia cansado, com a cabeça pesada, mas carregando a insatisfação de que não deu tempo de mandar aquela mensagem, fazer seu orçamento do mês, ou até se exercitar como você tinha planejado? O corpo está esgotado, mas a mente não consegue descansar porque você sente que ficou devendo algo para si mesmo. O problema é que, sem perceber, você passou o dia reagindo aos acontecimentos em vez de comandar o seu próprio ritmo. Em vez de seguir um plano claro, você foi levado pelas demandas externas, pelas notificações e pelas cobranças dos outros. E, quando você não define suas prioridades, o mundo preenche esse vazio com tarefas urgentes, distrações e responsabilidades que não deveriam ser suas. É por isso que, mesmo depois de um dia cheio, você sente que não avançou em nada que realmente importa. A frustração aparece porque você esteve reagindo o tempo todo, sem realmente direcionar o seu caminho. Os estoicos sabiam que o segredo para uma vida equilibrada e produtiva está em direcionar sua energia para o que realmente importa. Sêneca dizia que desperdiçamos tempo demais com o que está fora do nosso controle, enquanto ignoramos o que está ao nosso alcance. Marco Aurélio reforçava essa ideia em Meditações, lembrando que o tempo é um recurso limitado e cabe a você decidir como usá-lo. Você precisa assumir o controle do seu tempo antes que o mundo te arraste para um ciclo interminável de reações. Quando você não define suas prioridades, acaba virando um personagem secundário na própria vida, sempre reagindo ao que acontece em vez de guiar o seu caminho. Mas quando você escolhe conscientemente o que realmente importa, você recupera o poder sobre seu tempo e suas decisões. Comece a viver com mais intenção. Escolha o que é essencial e simplifique. Em vez de tentar dar conta de tudo, escolha o que é realmente essencial. Se pergunte: se eu pudesse fazer apenas 3 coisas hoje, o que realmente faria diferença na minha vida? Pense nisso como fazer compras em um mercado enorme, cheio de opções. Se você tenta pegar tudo o que vê pela frente, acaba com um carrinho cheio de coisas que não precisa, e na saída, fica com a sensação de que gastou energia à toa. Mas, se você entra com uma lista clara, pega só o necessário e sai rapidamente, sente que fez a escolha certa. A vida funciona da mesma forma. Quando você define o que é essencial, você elimina o excesso e deixa espaço para o que realmente importa. Se você começa o dia com uma lista clara de 3 prioridades, cria um foco real para sua energia. Essas prioridades devem ser ações que, se concluídas, terão um impacto direto na sua vida. E não caia na armadilha de preencher o tempo com tarefas só para se sentir ocupado. Ocupação é diferente de progresso. Fazer menos com intenção é mais poderoso do que fazer muito sem direção nenhuma. Defenda o seu tempo como algo sagrado. Se você não definir limites, o mundo vai invadir o seu espaço. As mensagens vão continuar chegando, as notificações vão continuar aparecendo e as pessoas vão continuar exigindo sua atenção. Você precisa desenhar uma linha clara entre o que é seu e o que é dos outros. E precisa defender essa linha com firmeza. Pense em um escritório com uma porta de vidro. Se a porta estiver sempre aberta, qualquer pessoa pode entrar e interromper seu trabalho. Mas, se você fecha a porta, as pessoas entendem que aquele é o seu momento de foco. A mesma lógica se aplica à sua vida. Estabeleça blocos de tempo para se concentrar em suas prioridades sem interrupção. Silencie o celular, coloque em modo avião se for necessário e deixe claro para as pessoas ao seu redor que aquele é o seu momento de foco. Se alguém te interromper, explique com calma. Agora não posso. Falamos depois. Você não precisa pedir desculpas por proteger o seu tempo. Respeitar esse limite é um sinal de respeito por você mesmo. E não se deixe levar pela ideia de que tudo é urgente. Muitas demandas que parecem urgentes são apenas barulho. Saber diferenciar o que é realmente importante do que é apenas ruído
É uma habilidade que protege sua energia mental e emocional. E, principalmente, diga não, sem culpa. Você não precisa resolver tudo, agradar todo mundo ou estar disponível o tempo todo. Quando você diz sim para tudo, na verdade, está dizendo não para o que é realmente importante para você. Se alguém te pede algo que não é sua responsabilidade ou que vai atrapalhar suas prioridades, você tem o direito de dizer não sem se sentir culpado. Dizer não é ser rude, é proteger seu tempo e sua energia. Pense em uma situação de emergência em um avião. Se a máscara de oxigênio cair, a instrução é clara. Coloque a sua máscara primeiro antes de ajudar os outros. Na vida, funciona da mesma forma. Se você não cuidar das suas próprias necessidades e objetivos primeiro, vai acabar se desgastando e não terá energia para ajudar ninguém. Dizer não é um ato de respeito próprio. Quando você define limites, você escolhe conscientemente o que merece sua atenção. É a diferença entre ser arrastado pelas circunstâncias ou comandar o seu próprio ritmo. E se você conhece alguém que precisa saber disso, compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Hábito 5. Pratique a gratidão e a humildade. Você já percebeu como a gente só valoriza as coisas simples depois que as perde? O café quente pela manhã, o silêncio de um domingo, o abraço de alguém querido. Tudo isso parece pequeno até que deixa de estar ali. E é nesse vazio que a gente percebe o quanto já tinha, sem nem se dar conta. A verdade é que a vida é feita de pequenos milagres que a gente ignora todos os dias. Acordar, respirar sem dor, ter um teto sobre a cabeça, comida na mesa, nada disso é garantido. Mas é só quando algo dá errado que a gente percebe o valor dessas coisas. A maioria das pessoas só sente gratidão depois de uma perda ou um susto. Mas você não precisa esperar que algo ruim aconteça para valorizar o que já tem. Os estoicos entendiam que a vida é curta e que tudo pode mudar num instante. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que um dia não estaria mais aqui, e por isso ele vivia com sabedoria, sem desperdiçar tempo com coisas banais. Sêneca dizia que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas na nossa capacidade de valorizar o que já temos. A humildade nos ensina que não somos melhores do que ninguém, e a gratidão nos lembra que já temos mais do que o suficiente para ser felizes. Se você quer viver com mais equilíbrio e propósito, precisa trazer esses princípios para o seu cotidiano. A gratidão e a humildade não são sentimentos passageiros. Na verdade, são hábitos que você precisa cultivar todos os dias. E aqui estão 3 formas estoicas de aplicar isso na sua vida. Primeiro, comece o dia reconhecendo o que você já tem. Em vez de acordar pensando no que está faltando, no que você quer comprar ou no que você precisa ter, olhe em volta e escolha algo que merece ser valorizado. Pode ser algo simples, como o fato de você ter saúde, uma cama confortável ou alguém que se importa com você. Quando você reflete sobre o que é grato todas as manhãs, você reprograma seu cérebro para enxergar o que realmente importa e evita cair na armadilha da insatisfação constante. É como trocar o foco da lente. Quando você olha para o que tem, em vez do que falta, você muda a forma como vê a vida. A ânsia de ter e o tédio de possuir perdem a força, e você começa a enxergar possibilidades onde antes só via problemas. Segundo, nada é garantido, se lembre disso. Os estoicos praticavam o memento mori, a lembrança da morte. Não para viver com medo, mas para lembrar da nossa vulnerabilidade diante da vida. É fácil viver achando que teremos tempo para tudo, que coisas ruins só acontecem com os outros, até que a vida nos prova o contrário. Não somos maiores que o universo, fazemos parte dele. Por isso, valorize o que você tem agora. Ligue para alguém que você ama. Agradeça por mais um dia, porque nada é garantido. Pense em alguém que você ama, mas com quem não conversa há meses. O que te impede de mandar uma mensagem agora? O que te impede de dizer, senti sua falta? Quando você valoriza o agora, você para de adiar a vida. A gratidão te coloca no momento presente, fazendo você perceber que já tem muito mais do que imagina. Por último, adote a mentalidade de um eterno aprendiz. A arrogância nos faz acreditar que sabemos tudo, e isso nos afasta das pessoas, das oportunidades e do crescimento. A humildade é o que nos mantém com os pés no chão. Em vez de agir como se soubesse tudo, pergunte mais, ouça mais
Esteja disposto a mudar de opinião. Lembre-se, o mundo está sempre mudando e só cresce quem tem coragem de se abrir para o novo. Pense em uma conversa recente em que você discordou de alguém. Em vez de tentar provar que estava certo, você poderia ter perguntado: por que você pensa assim? Esse simples gesto de humildade muda completamente o tom da conversa. Você não precisa concordar, mas ouvir com respeito te dá a chance de aprender algo novo, ou, no mínimo, de fortalecer o vínculo. A humildade não é fraqueza, é inteligência emocional. É a capacidade de entender que você não sabe tudo e que sempre há espaço para crescer. Quando você troca o orgulho pela curiosidade, você para de competir com os outros e começa a aprender com eles. E o mais interessante é que todas as pessoas podem nos ensinar algo, até as mais difíceis. O comportamento negativo de alguém pode te ensinar as consequências de agir sem limites. A arrogância de uma pessoa pode te ensinar o valor de ser humilde. A crítica injusta pode te ensinar a ter mais paciência. Quando você adota a postura de um aprendiz, você começa a ver lições em situações que antes pareciam apenas irritantes. Quando você pratica a gratidão e a humildade, sua perspectiva muda. Você para de se comparar e competir com os outros e passa a enxergar o que realmente tem valor. A vida fica mais leve e os problemas deixam de parecer tão pesados. E o mais curioso é que, ao valorizar o que já tem, você começa a atrair ainda mais coisas boas para a sua vida. A gratidão não é superficial. Você não diz apenas obrigado e ignora seus problemas para ser grato. Gratidão é uma postura diante da vida. É reconhecer o que já tem e procurar o que pode ser aprendido em cada situação, independente da sua situação financeira, física ou emocional. A humildade não é sobre se diminuir. É sobre reconhecer que você não precisa ter todas as respostas para ser forte. Quando você aprende a valorizar o que já tem e a respeitar o que ainda não sabe, você se torna mais forte, mais leve e finalmente em paz. Hábito 6. Proteja seu sono. Mudar sua vida não é só definir o alarme para as 5 da manhã e torcer para que o resto do dia dê certo. O que realmente define o sucesso das suas manhãs não é apenas a hora que você acorda, é a qualidade do seu sono. Se você dorme mal, acorda sem energia, sem clareza mental e sem paciência. Tudo fica mais difícil. Mas se você dorme bem, o corpo e a mente respondem com foco, disposição e equilíbrio. Pessoas que aproveitam ao máximo suas manhãs têm algo em comum. Elas não só criam uma rotina matinal, mas também uma rotina noturna. Seu sono não começa quando você fecha os olhos. Ele começa nas escolhas que você faz antes de se deitar na cama. E embora você não tenha controle sobre sua consciência enquanto dorme, você tem total controle sobre o que faz antes de se deitar. E essas escolhas determinam como você vai se sentir ao acordar. Se você quer melhorar o seu sono, comece pelo básico. Desconecte-se das telas antes de dormir. A luz do celular e da televisão engana o cérebro, fazendo-o acreditar que ainda é dia, o que bloqueia a produção de melatonina, o hormônio que induz o sono. Experimente criar uma regra simples para si mesmo. Quando se deitar, o celular fica de lado. Você pode ativar o modo avião ou deixar em outro cômodo. No começo pode ser difícil, mas você vai perceber que sua mente se acalma mais rápido quando você para de alimentar o cérebro com estímulos visuais e informações inúteis antes de dormir. Mas o problema não é só físico, ele também é emocional. É impossível dormir bem quando sua mente está cheia de pensamentos não resolvidos. Problemas financeiros, tensões no trabalho, brigas ou dramas pessoais. Tudo isso mantém sua mente em alerta, mesmo quando o corpo está parado. Você já deve ter passado por isso. Deitar-se na cama e ficar repetindo aquela conversa na cabeça, planejando respostas, pensando nos dramas familiares, antecipando as 1000 possibilidades de um problema, sem conseguir desligar a mente. Se há algo que você pode resolver antes de dormir, resolva. Mas se o problema está fora do seu controle, não permita que ele roube seu descanso. Pratique uma respiração profunda para acalmar o sistema nervoso. Inspire lentamente contando até 5, segure por alguns segundos e depois expire com calma. Quando você faz isso, seu corpo entende que não há perigo. Os músculos relaxam, os batimentos cardíacos desaceleram e a sensação de alerta diminui. Esse simples ato de respirar envia um sinal direto para o cérebro de que está tudo bem, e isso prepara o terreno para um sono tranquilo.
Se você quer transformar suas manhãs, precisa primeiro transformar suas noites. O sono é um dos pilares mais importantes da sua saúde física e mental. Quando você negligencia o descanso, os impactos aparecem rápido. Falta de energia, dificuldade de concentração, mudanças de humor e uma sensação constante de que você está sempre atrasado com seus próprios objetivos. Marco Aurélio escreveu: "A vida é curta, não desperdice tempo em coisas que você não pode controlar." Dormir mal porque você está se preocupando com o que não pode mudar é desperdiçar tempo e energia. Quando você aceita o que está fora do seu controle e foca no que pode mudar, como o seu ritual noturno, você recupera o equilíbrio e começa a viver com mais leveza. Proteger seu sono é proteger sua mente, é dar ao seu corpo a chance de se renovar, para que você acorde com força para enfrentar o que realmente importa. Obrigado por assistir.